Beleza, pessoal, mais uma vez aí, boa tarde para vocês, tá? Então, a gente vai aqui colocar os exercícios, né? Deixa eu botar aqui, só, o vídeo está aberto, ok? Então, nós temos aí, né, alguns exercícios para a gente colocar, tá? Deixa eu colocar, peraí, deixa eu acabei aqui. Só uma pergunta que eu fazia a vocês, vocês fizeram exercício? Sim. Fez? Sim. Cleison fez? Vai responder pelo chat, né? Então, eu tenho só o quê? O Alexia, Cleison e Mayara. Ué, cadê o outro rapaz? Esqueci o nome dele agora. Acho que é Gabriel, né? Tô aqui. Não, Gabriel tá aqui, tá? Agora eu tô vendo, tá? Acordei quase agora. Porra, Cleison, tá foda, hein? Acorda pra vida, moleque. Então, em cima do lance. Vamos lá. A primeira questão está dizendo o seguinte, gente. Nós temos aí basicamente 30 questões que foram enviadas para vocês, né? Já coloquei aqui algumas situações, né? Mas a gente vai discutir, tá, sobre a questão republicana, tá? Então, a primeira questão, ela remonta aí ao governo de Rodrigues Alves, tá? Que vai de 1902 a 1906. Foi responsável pelos processos de modernização e urbanização da capital federal, que na época era o Rio de Janeiro, hoje, tá, Brasília, né? Brasília, na verdade, lá na frente, na década de 60, foi construída por Juscelino Kubitschek, né? A fim também de criar uma área específica daí para a questão política, para a questão mesmo de uma capital, e ao mesmo tempo do afastamento de áreas tumultuadas como o Rio de Janeiro, né? Havia vários confrontamentos populares, né? Enfim, e afastar também a realidade política da grande parte da população, né? Então, nós temos aí Rio de Janeiro, coube ao prefeito Pereira Passos a urbanização da cidade e ao doutor Oswaldo Cruz o saneamento, tá? Então, foi chamado Bota Abaixo, né? Em que vários cortiços, né? Várias estruturas de casas, né? Foram construídas, depois foram basicamente desmanteladas, destruídas, mas elas foram destruídas, mas ninguém sabia onde as pessoas agora seriam colocadas, né? Então, muitas pessoas ficaram sem casas e acabaram indo morar nos chamados morros cariocas, né? Em algumas outras realidades periféricas, né? Que naquela época era a favela, né? E aí nós temos, e o doutor Oswaldo Cruz, o saneamento, né? Então, a parte de saneamento básico, né, ficaria a cargo do Oswaldo Cruz, mas também dentro de uma perspectiva também sanitarista, né? Visando a combater principalmente a febre amarela, a peste bubônica, né? A febre amarela vem do mosquito, né? A peste bubônica vem de um carrapato de alguns animais, inclusive na época da peste negra, ela vinha de alguns carrapatos de ratos, né? Então, nós temos aí a varíola, tá? Essa política de urbanização e saneamento público, apesar de necessária e modernizante, encontrou forte oposição junto à população pobre da cidade e à opinião pública. Por quê? Aí nós temos aí, tá? Vários itens. Letra A, mudava o perfil da cidade, acabava com os altos índices de mortalidade infantil em população pobre. Na verdade, havia, sim, altos índices de mortalidade infantil, mas também muitas pessoas morriam também por outras doenças, né? Não era só a questão da mortalidade infantil, várias pessoas pereciam devido a essas doenças todas, né? Então, isso aqui não está alicerçado. A resposta. A letra B, transformava o centro da cidade em área exclusivamente comercial e financeira e acabava com os infectos, quiosques. Não, na verdade, a grande parte das infecções, dos problemas todinho, era a questão do saneamento básico, e vários cortiços, né, que foram abertos, principalmente depois
da Lei Áurea e depois da própria proclamação da República, não houve um ordenamento urbano nas áreas pertencentes à capital, tá? Então, havia, na verdade, uma desigualdade muito grande no que se refere às questões habitacionais. Até hoje nós temos problemas com as questões habitacionais, né? Não foi só uma realidade de um governo específico, né? É óbvio que o Brasil hoje não é mais o Brasil da década de 50. Né? Hoje nós temos um pouco mais de modernidade em muitos estados, né? Então, é óbvio que ainda há problemas ainda em alguns territórios, em alguns municípios. O próprio Japeri nós temos vários problemas desse elemento básico, né? Entre outros problemas com relação também à questão da própria falta de água, né? Então, a letra C é a correta. Então, a letra C, a letra D e a E provocava o surgimento de novos bairros que receberiam desde o início a energia elétrica e saneamento básico? Claro que não, né? Até porque nem todo mundo tinha energia. A letra E, implantava uma política habitacional e de saúde para as novas áreas de expansão urbana. Na verdade, não teve nenhuma área de expansão urbana. Na verdade, eles eram desabrigados, né? Eles saíam das casas, as casas eram demolidas, né? O chamado bota abaixo, e muitas pessoas ficavam na rua, viveriam na verdade, muitos morariam em barracos, em favelas, ou até mesmo na rua, né? Sem ter nenhum tipo de estrutura, né? Então, a letra C é a correta. Desabrigava milhares de famílias em virtude da desapropriação de suas residências e obrigava a vacinação antivaríolica, né? Ou variólica, né? Por quê? Porque, na verdade, essa questão da própria vacina, né? Que isso depois vai ocasionar a própria situação, né? Da revolta, né, dos populares contra a vacina, porque foi uma realidade muito obrigatória, mas sem nenhum tipo de educação, sem nenhum tipo de informação, né, com relação à questão da saúde. Hoje não, hoje você vai tomar uma vacina, há uma série de informações do que aquela vacina significa, tá? E também as orientações ou do município, ou do estado, ou do governo federal, no que tange aí a questão da própria vacinação em si, né? E da importância dessa vacinação. Naquela época, você vai ter que tomar, pronto, acabou. Se você não tomar, você pode não trabalhar, pode não ter emprego. Tinha diversas sanções para quem não tomasse a vacina, né? Então, era uma situação complicada. E a grande parte da população é uma população analfabeta, né? Então, era muito complicado. Então, dando continuidade ao número 2, que está em conexão com o número 1, Oswaldo Cruz, médico sanitarista e especialista em micro-organismos, foi um dos principais defensores e articuladores da campanha pela vacinação obrigatória no governo Rodrigues Alves. Quais ideias científicas guiavam o pensamento do Cruz? Né? Letra A, positivismo, cujo criador foi Auguste Comte. O positivismo, na verdade, é uma filosofia francesa, tá? Que tinha por característica uma perspectiva muito cientificista, tá? Mas era uma perspectiva atrelada ao republicanismo e à perspectiva militar, né? O próprio difusor dessa realidade no Brasil foi o próprio Benjamin Constant, né? Que foi um articulista militar, né, que propagou essa ideologia nas escolas militares, sobretudo nas escolas do Exército, né? Sociologismo defendido por Émile Durkheim, não, na verdade, se fosse um sociologismo praticado por Auguste Comte, aí poderia ser verídico, mas Émile Durkheim foi outra perspectiva, né? Era também um sociólogo, mas foi muito tempo depois de Auguste Comte, né? D, fascismo criado por Benito Mussolini. Então, fascismo já foi na década de 30, estamos falando daqui da década de 10, então, né, estamos totalmente desconexos com relação à datação. Pragmatismo desenvolvido nos Estados Unidos por William James, também não tem nada a ver essa situação aqui, né, que é uma realidade prática, botar a teoria em prática, né, de William James, aqui não tem nada a ver essa perspectiva relativa a Oswaldo Cruz, né? Então, o higienismo, cujo principal difundidor foi Louis Pasteur. O que na verdade aqui esse higienismo, na verdade, é a perspectiva da higienização, né?
A gente tem muito isso nas áreas urbanas, principalmente quando houve aquela época da Copa, e não só da Copa, mas também das Olimpíadas, houve uma discussão muito séria, né, com a questão, né, de tirar as pessoas das ruas, principalmente os moradores de rua, né, e aí nós tínhamos vários problemas, né, com relação a essa questão em si, porque vamos tirar esse pessoal da rua, tal, mas aí, vamos botar esse pessoal onde? Ou seja, limpar a cidade, tirar essas contrariedades sociais, essas desigualdades sociais que em todo o país tem, né? Não é só o Brasil, mas vários países da América Latina também tem, tá? Ou seja, temos moradores de rua, então tirar os moradores de rua e colocar em locais afastados dos grandes jogos, das grandes festividades coletivas, né? Seria melhor, né, para dar a entender para os estrangeiros que nós não tivéssemos, por exemplo, nenhum problema com relação a moradores de rua. E o próprio Estados Unidos tem problema com relação a isso, né? Então, na verdade, o higienismo é limpar as ruas. A gente vê muito isso no Rio de Janeiro com a Colube, né? A Colube, ela tem alguns locais, por exemplo, que ela passa e joga água, né? Água com uma espécie de desinfetante, né? Para limpar, né? Tem várias ruas, né? Principalmente aquelas ruas que tem, por exemplo, pessoas que ficam ali naquele canto, né? Ou urinando ali, né? Então, né? Ali você vai ver ali tem algumas áreas do Maracanã e até mesmo algumas áreas de Benfica, que eles fazem isso lá no Rio de Janeiro, né? Ok? Então, a letra B, higienismo, cujo principal difusor foi Louis Pasteur. Então, isso aqui está dentro dessa realidade, né? 3. Uma das medidas aplicadas na cidade de Janeiro, a partir de 1903, que auxiliou as práticas de higienismo que culminariam na revolta da vacina em 1904, foi o quê? Então, a reforma aqui da criação do aterro do Flamengo, isso aqui não tem nada a ver com a situação mesmo dos acontecimentos da revolta da vacina, né? A construção do ponte de Niterói, isso aqui foi lá na década de 70, né? Foi muito, a criação da Rio Niterói foi uma perspectiva do regime militar brasileiro, né? A deportação de imigrantes, também não, né? A criação de campos de concentração não, aqui, né? Isso aqui não existe. A gente pode a gente falar, por exemplo, lá na década de 40 e 50, a gente podia falar da perspectiva dos manicômios, né? Aí, realmente, manicômios tinham uns locais específicos, mas não seria um campo de concentração, né? A palavra campo de concentração remete muito ao que foi praticado na Alemanha nazista, né? Na Alemanha nazista, na Alemanha na Itália fascista e também, tá? Que muitos não falam, na própria União Soviética também tinha campos de concentração também, tá? Os judeus não eram perseguidos somente na Alemanha nazista, mas também a própria Rússia comunista também perseguia os judeus, tá bom? Então, a modernização e no saneamento do Rio de Janeiro. Então, a modernização, na verdade, do Rio de Janeiro, ela trouxe problemas seríssimos, tá? Com relação a essa perspectiva da revolta da vacina, né? A fúria popular, né? Com relação a isso, né? Enfim, ok? Vocês acertaram essa aqui? Sim. Acertaram? Show. Tá. Beleza. Vamos lá, então. Número 4. Então, número 4, então, é a letra A. Né? Número 4, letra A. Vamos para o número 5, né? Não, número 4 agora. Seria o número 4 agora, né? Seria o número 4 agora. No governo Rodrigues Alves, em 1902, 1906, ocorreu a revolta da vacina que estava contextualizada. E, não, já tinha explicado isso aqui já. 4, então, modernização. Vamos para 5 agora. 5. A campanha militar empreendida para exterminar o Arraial de Canudos contou com a participação de um célebre escritor a partir do que viu. Escreveu uma das obras clássicas da literatura brasileira, indica a alternativa que aponta corretamente o nome do escritor e da obra produzida. Gente, os sertões de Euclides da Cunha foi muito importante. Na verdade, Euclides da Cunha era como se fosse na época, um repórter, né, contratado pelas tropas republicanas para desmantelar as organizações
e também as estruturas que o Arraial de Canudos, na Bahia, tinha, na verdade, avolumado ali, né, com o próprio Antônio Conselheiro, né? E, na verdade, o Euclides da Cunha, ele, na verdade, não vai ter só uma perspectiva, ligada a uma realidade somente geográfica ou literária, mas também ao contexto histórico ao qual o confrontamento estava se desenhando, vamos dizer assim, né? Então, na verdade, ele foi um porta-voz da República, mas a visão dele foi de todas as realidades, né? Tanto das tropas para com os canudenses, tanto dos canudenses para também com a relação, né, de confrontamento com as tropas. Então, ele descreveu, né, os sertões, né, retratando os sertanejos, né, muitos mortos, enfim, várias contrariedades, né, do que os canudenses tinham passado, né, com a República, né, ok? Então, é óbvio que muitos desses sobreviventes da Guerra de Canudos vieram para o Rio de Janeiro e foram morar nas favelas, né, nos morros cariocas, né, então, até porque a própria República não sabia onde colocar essas pessoas, ok? Lima Barreto, os Blusundangas, não. Mardianai Macunaíma, não. Castro Alves, os escravos, também negociamos Vidas Secas, não. Então, essas outras obras não tem nada a ver com as obras, a obra ligada ao confrontamento de Canudos, tá bom? Então, Euclides da Cunha, Os Sertões. Mas seria legal vocês depois pegar, né, e ler. Professor, não consigo ler um livro desse tão denso, né, que fala da história da literatura histórica e brasileira, tá? Acertaram esse? Sim. Sim. Show. A comunidade de Canudos, formada na década final do século XIX, contestava a distribuição de terras no sertão nordestino e buscava, com a formação do Arraial, tirar parte da população sertaneja da situação de miséria e abandono em que se encontrava. À frente da comunidade havia um líder religioso conhecido como o quê? Tá? Então, quando a gente fala de Canudos, tá, o principal líder, na verdade, era como se fosse um novo Moisés, vamos dizer assim, numa terra nordestina árida, estar numa perspectiva de uma sociedade alternativa, uma sociedade que todos pudessem ter tudo, ninguém pereceria agora com a fome ou com a seca, tudo seria de todos, né? Uma sociedade em que não houvesse o que é só meu, mas o que é meu também é seu, tá? Então, não foi uma perspectiva comunista, porque o comunismo tem um outro aspecto, né? Aqui era um aspecto mais de solidariedade entre os agentes históricos do Nordeste, sobretudo na comunidade de Canudos, né? Então, eles chegaram a um momento que eles ficaram autossuficientes na região que estavam estabelecidos, né? Então, não só a questão das terras, mas tinha uma série de situações ali, né? Porque a gente sabe que a reforma agrária, ela não ocorreu, ela tem ainda problemas até hoje, né? Então, algumas reformas foram feitas, a gente sabe que isso está na Constituição, a perspectiva fundiária está na Constituição, ou seja, se as terras estiverem estruturadas de uma maneira que a pessoa não produza, né, o dono daquela terra não produza, ou, na verdade, deixe obsoleta, parada, aquelas terras vão servir para a reforma agrária, tá? Aí o governo federal indeniza os donos daquela terra, né, e aquela terra passa a ser direcionada para os grupos de agricultores familiares, né, agricultores orgânicos, tá? A gente sabe que a grande parte, deve ter estudado isso com o Ricardo, a gente sabe que a grande parte da nossa agricultura, né, ou seja, a nossa agricultura alimentar, aquilo que nos alimenta, vem da agricultura familiar, e não do agronegócio. O agronegócio também não é importante, a agroindústria sim é importante, né? A gente sabe que a agroindústria é extremamente importante, mas a gente sabe que a grande parte ainda vem, da nossa alimentação, ainda vem de grupos familiares,
né? É óbvio que a gente sabe que tem alguns contrastes, né? Principalmente com a questão da transgenia, né? Da tecnologia transgênica, né? Ou seja, eles utilizam a transgenia para fortalecer a semente contra pragas na lavoura, ou com relação a intempéries climáticas, né? Então, a gente sabe que o transgênico tem uma série de situações lá, referentes à perspectiva dessa relação mesmo, né, de produtor e mercado consumidor, né? A gente sabe que quando você pega um alimento, que ele tem, dentro desse alimento, tem um triângulo e tem um ter dentro desse triângulo, significa que aquele alimento é modificado geneticamente, né? Ele é modificado geneticamente. Então, você pega uma lata de óleo, por exemplo, você pega uma latinha de milho, por exemplo, ali está aquele Tzinho, ou até mesmo fandangos, você pega ali, tem um T ali, ou seja, aquele milho que foi processado para criar aquele dali, é um alimento transgênico. Só que naquela época não tinha esse tipo de tecnologia, então muito se usava o quê? Uma agricultura conservadora, né? Com uma série de situações ainda pertencentes à perspectiva do passado colonial, né? Então, contestava a distribuição de terras no sertão nordestino e buscava, com a formação do arraial, tirar parte da população sertaneja da situação de miséria e abandono em que se encontrava à frente da comunidade havia um líder religioso. Esse líder, na verdade, ele trazia esperança para os sertanejos, né? E havia até acusação, né, que ele poderia ser um cara anti-republicano, né? Falava que a república era do demônio, né? Ou se ele tinha uma perspectiva monarquista. A gente sabe que a própria Marinha do Brasil, né, na época da situação da própria proclamação da República, estava batendo de frente, né? À toa que lá na frente nós tivemos problema com a própria revolta da Armada, entre outras situações, né? Houve um confrontamento entre a Marinha e o Exército, né? Enfim, até porque a grande parte do republicanismo, né, veio das alas conservadoras do Exército, né? Então, aqui é o Antônio Conselheiro, tá bom? E é fácil, né? Questão bem facílima. Sobre a proclamação em as primeiras décadas da República Brasileira, é correto afirmar que a proclamação da República foi uma ruptura profunda na política institucional brasileira, o que pode ser percebido na grande movimentação popular em defesa da monarquia e contra a movimentação da instalação da República em 89? Não, até porque ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Tem um livro chamado Os Bestializados, né? Ou seja, todo mundo ficou boquiaberto, não sabia o que estava acontecendo. Opa, ontem nós tínhamos uma monarquia, hoje nós temos uma república, como assim? Ninguém estava entendendo nada que estava acontecendo, né? Até porque a grande parte da população não tinha conhecimento, né, das coisas, né? Muitos eram uma grande parte da sociedade brasileira ainda era analfabeta, né? Ou seja, serviu mesmo como uma massa de manobra, né? Então, a correta as outras não se conferem, né? Então, a correta é a letra B. O movimento republicano brasileiro organizava-se desde a década de 1870 e tinha uma grande relevância dentro do Exército brasileiro, tá? Então, é óbvio que quando o Brasil teve aquela participação inicialmente desastrosa, como a questão da Guerra do Paraguai, né? Nós tivemos vários problemas, até porque o Brasil era escravocrata, né? Por ser escravocrata, nós tínhamos ali uma série de situações, ou seja, também tinha pressões também na Inglaterra para que acabasse, né, com a escravidão, né? O tráfico negreiro já tinha sido proibido, né? Tinha diversos tratados de proibição, né? E também, quando o Brasil ele se envolve com a Tríplice Aliança no confrontamento com o Paraguai, vários voluntários da pátria, sobretudo a grande parte, negros, trabalhadores livres, foram para a Guerra do Paraguai, né? Então, o que foi dado para eles foi o seguinte: se algum negro, os donos de escravos, assim, se algum negro morrer, vocês serão né, ressarcidos por cada cabeça morta, né? Ou também tinha aquela situação, né? Se o negro fosse para a guerra e voltasse vivo, eles teriam o quê? Eles teriam a carta de alforria. Nenhum nem outro aconteceu.
E aí o governo já ficou numa situação muito complicada, né? Sem contar outros problemas, como a questão religiosa, a questão do envolvimento de membros da maçonaria dentro da Igreja Católica, né? Isso acarretou problemas entre a coroa monárquica de Dom Pedro II, né, perante a Igreja Católica, né? E também um movimento abolicionista forte, um movimento republicano forte, contrário à perspectiva monárquica. Então, tudo isso, essa correlação de fatores, tá, proporcionou aí a proclamação da República e o ostracismo, né? Ou seja, o esquecimento e a expulsão da família real do Brasil, né, para a Europa, né? Então, eles tiveram que ir forçadamente para a Europa, ok? Beleza? Alguma pergunta, alguma coisa? Ok. Vamos lá, número 8. O número 8 está dizendo o seguinte, pessoal, aqui é bem interessante, o texto é um pouco grande, mas a gente vai dar conta aqui, né? Lilia Moritz Schwartz é uma grande historiadora, né? Ela tem vários livros interessantes, né, sobre a questão da história do Brasil, né? E aqui ela vai estar falando aí de uma perspectiva, né, ligada ao Manifesto Republicano, né? Então nós temos aí, desde dezembro de 1870, foi publicado o jornal A República, que trazia estampado o Manifesto Republicano Brasileiro, o mesmo que daria base para a fundação de um novo partido em 17 de janeiro de 1872. Formado inicialmente por profissionais liberais inerentes a setores urbanos, nomeadamente paulistas, o Partido Republicano organizou seu primeiro congresso em julho de 1873. Então, esses grupos partidários já estavam se formando já bem antes de chegar na República, né? Quando foi reforçado por novos adeptos de fôlego, fazendeiros paulistas que, descontentes com o que consideravam ser uma política intervencionista do Estado, passaram a engrossar as fileiras da oposição à monarquia. Então, o texto está dizendo o seguinte: o trecho anterior demonstra o distanciamento dos cafeicultores paulistas em relação com a política intervencionista, entre aspas, que na verdade, que vai evidenciar aí, né, uma série de situações, tá? Então, nós temos aí, deixa eu voltar para cá, então, nós temos aí, quando foi reforçado novos adeptos em fôlego, fazendeiros paulistas que, descontentes, consideravam uma política intervencionista do Estado, passaram a engrossar as fileiras da oposição à monarquia. Então, o texto está mostrando o seguinte, né? A insatisfação dos monarquistas com a política intervencionista evidencia o fortalecimento da seguinte proposta dentro das elites econômicas do Brasil. O chamado o quê? Federalismo. O que era o federalismo? Eles queriam o quê, basicamente? O que era o federalismo? Eles queriam, na verdade, mais liberdade das províncias, mais liberdade dos estados perante ao governo federal, né? E é óbvio que já estava se formando ali perspectivas coronelistas, perspectivas, né, que lá na frente, né, a gente vai ter ali uma série de situações, tá? É óbvio que com a perspectiva monárquica, as províncias tinham que obedecer ao poder monárquico, tá? Então, ela estava atrelada aos mandos e desmandos, tá? Consolidado, especificamente lá atrás, em 1824, né? Com o quê? Com o chamado a outorga da Constituição, que dava pelos poderes a Dom Pedro II. Então, é óbvio que Dom Pedro II e todo o aparato estatal monárquico estava atrelado ali a grupos privilegiados, né? Ou seja, grupos que estavam ligados não só à monarquia, mas também grupos que, na verdade, tinham voz e vez nas ordenanças e mudanças que tivesse na política local ou também em diversas situações, até mesmo comerciais, né? Ok? Então, o federalismo. Mas claro que também não era só português também não, tá? Brasileiros também lutavam também por mais liberdade das províncias, tá? Número 9. Em seu segundo governo, alguém quer falar alguma coisa? Colocaram corretamente a questão?
Ok, beleza. Número 9. Em seu segundo governo, Getúlio Vargas sofreu uma forte pressão política por parte de setores conservadores da sociedade. O principal partido que polarizou essa oposição foi a União Democrática Nacional, UDN, que tinha como mais destacado líder quem? Carlos Lacerda, né? Que era chamado Corvo, né? Então, Carlos Lacerda era o principal opositor de Getúlio Vargas, de à toa que ele sofrerá um atentado, né? E aí, na época, foi colocado que como se fosse Vargas que tivesse mandado matar ele, né? Mas, na verdade, foi atuações próprias dos próprios seguranças, sobretudo do segurança particular de Getúlio Vargas, que acabou atirando, né, no Carlos Lacerda, né, e ia pegando aí no Major Rubens Vaz, né? E esse cara acaba morrendo, e aí, irmão, cria-se uma crise sem precedentes das Forças Armadas perante ao Poder Executivo, né? Ou seja, muitos líderes, né, das altas patentes das Forças Armadas pedem a saída de Getúlio Vargas, né? E aí, na verdade, Getúlio Vargas só saiu daqui morto, né? Então, foi isso que aconteceu, né? Então, ele realmente saiu de lá morto, né? Ou seja, acabou se suicidando, né? Ok? 10. Aqui é uma questão bem interessante, que pega aqui, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, foi criado em 1952, tá? Que é hoje o BNDES, né? Nasceu na Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, isso já, né, numa perspectiva da década de 50, que reuniu técnicos americanos e brasileiros na formulação de recomendações para a implementação de projetos prioritários para o desenvolvimento econômico do país. Essa instituição ocorreu no governo de 52, governo de quem? Getúlio Vargas, né, gente? Né? Vargas, ele ganha as eleições de 50 e assume 51. Então, ele fica 51, 52, 53 e 54. Ok? Getúlio Vargas. Alguém errou essa? Não. Foi fácil, né? Isso aqui é bem tranquilo, né, gente? Tá? Beleza? Continuando. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Façamos a revolução antes que o povo a faça. A frase atribuída ao governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, deixa entrever a ideologia política da Revolução de 1930, promovida pelos interesses de quem? Quem fez isso? Eu coloquei letra D, não sei se está certo. Alguém colocou letra diferente? Ou todos colocaram a letra D? Tá bom. Vamos lá, então. Letra A, da burguesia cafeicultora de São Paulo com vistas à valorização do café, né? Do operariado com o objetivo de aprofundar a industrialização. Letra C, 2 partidos de direita fascistas no intuito de estabelecer um Estado forte. Letra D, das oligarquias dissidentes aliadas ao tenentismo pela reforma do Estado, da burguesia industrial, na busca de uma política de livre iniciativa, tá? Letra A não poderia ser, porque da burguesia cafeicultora de São Paulo, com vistas à valorização do café? Não. Na verdade, São Paulo, né, teve um problema, até porque, quando a gente fala de café, República do Café com Leite, claro que de maneira didática, para diferenciar as duas oligarquias, né, de São Paulo e a de Minas Gerais. Mas, na verdade, Minas Gerais também produzia café. Então, se fosse analisar historicamente falando, seria a República do Café com café, né? Mas como também Minas Gerais produzia, né, tinha uma forte pecuária, e inclusive uma pecuária leiteira, então diferenciou café com leite, né? E, na verdade, houve um rompimento. Né? O que acontecia ali? Né? A República do Café com Leite era o quê? Era uma alternância de poder do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro. O que vai acontecer ali? Vai haver um rompimento, que na próxima eleição seria um membro de Minas Gerais, acabaram colocando um membro de São Paulo, e isso desagradou a oligarquia mineira, né, que, por conseguinte, acabou se juntando à sulista, né,
e também a nordestina, né? Claro que também diversos problemas também, né? Sobretudo a morte de um cara que era ligado também ao Sul, principalmente a Getúlio Vargas, né? E o cara acaba sendo assassinado lá no Nordeste, né? Enfim, e aí culpam, né, o assassinato dele a questão política, que na verdade não tem nada a ver com a política, né? O cara pegou a mulher de alguém, né? E o cara acaba sendo assassinado pelo próprio marido, uma coisa assim, né? E isso foi uma proporção muito grande, né? Então, as oligarquias dissidentes acabam, na verdade, se aliando, né, a grupos provenientes do tenentismo, principalmente da própria coluna Prestes, né? Isso também, os grupos ligados também ao Forte Copacabana também, né, o movimento tenentista do Brasil, né, que era ligado aos grupos militares, que não queria mais aquela república do café com leite, né? Então queria uma república que tivesse valores, tivesse, na verdade, todo um ordenamento eleitoral sem perspectivas fraudulentas, né? Então, claro que essas oligarquias, na verdade, não foi bem uma revolução, né? Como dizia Luiz Carlos Prestes, e sim uma troca de uma oligarquia por outra, tá legal? Então, as oligarquias, outras oligarquias como a sulista, a mineira e a nordestina, tá? E também a carioca também se juntaram e deflagraram aí problemas para com os paulistas, né? Que depois nós vamos ter lá na frente, na década de 30, um problema sério que será aí a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que eles queriam mais participação no poder político, entendeu? Dúvidas? Não, beleza. Número 12. Número 12 está dizendo o seguinte: no século XV, o lucrativo comércio das especiarias, artigo de luxo, né, também de alimentos, sabe, a cana-de-açúcar, ouro, porcelana, cravo da Índia, canela, entre outras especiarias também, tá? Era praticamente monopolizado pelas cidades europeias. Quais cidades europeias nós tínhamos que controlava ali o Mediterrâneo? C. Letra C, Gênova e Veneza. Isso aí, corretíssimo, tá? Corretíssimo, tá bom? Questão bem tranquila, não é questão difícil, né, gente? Tá? Alguém errou essa? Não? Beleza. Número 12. Número 12. A colonização que foi praticada no Brasil foi foi a qual? Qual colonização foi praticada? Letra A, de liberalista, de escambista, de povoamento, de escravagista, de exploração. Foi a de qual? Eu acho que é a letra D. De escravista? Foi a de escravista? Eu fiquei em dúvida entre a D e a E. Então, é a letra E. A correta é de exploração. Quando a gente fala de exploração, o próprio escravismo também está lá dentro, né? Então, a colonização que se processou na América Latina, ou seja, do México para baixo, foi uma colonização de exploração, tá? Ou seja, que os países ibéricos, tanto Espanha quanto Portugal, se estabeleceram de uma forma abrupta, né? Vamos retirar as riquezas daqui e vamos mandar para a metrópole. Essa era a perspectiva de explorar. Já na América do Norte, tivemos também uma parte também de exploração, mas inicialmente, né, uma boa parte do tempo foi uma colonização de povoamento, né, na América do Norte, né? Lá se estabeleceu muitos colonos que fugidios das guerras religiosas acabaram se estabelecendo nos Estados Unidos por uma situação mesmo ligada aí a povoar a Nova Inglaterra, né? Ok? Sobretudo nos trabalhos dos pietistas, calvinistas, anglicanos, né? Enfim, esses grupos e também outros grupos, né? Ligados aos anabatistas, né? 14. Nós temos aí o seguinte: a antropofagia era praticada pelos indígenas em rituais com os inimigos capturados de outras tribos. A palavra pode ser chamada também de quê?
Letra A. Letra A, canibalismo. Antropo, homem. Fagia vem de fagos, comer. Comer homem. É uma coisa até doida, né, cara? Comer homem, né? Se alimentar de homem, né? Enfim, então, a antropofagia, o chamado canibalismo, era normal nas estruturas ameríndias, desde dos incas mais e astecas até dos silques, dos apás. Os silques e apás nem tanto, mas era uma prática muito mais forte, ligada aí à perspectiva latino-americana, né? Os povos latino-americanos, né? Que tinha essa perspectiva. Também na África, a antropofagia era praticada, né? Nós temos uma situação muito complexa na África, principalmente em Madagascar. Nós temos ali uma coisa muito, muito nojenta, né? Eles praticam, por exemplo, a circuncisão, né, dos meninos, né? E, diferentemente da circuncisão judaica, na verdade não tem nada a ver com canibalismo, né? Mas é uma coisa muito louca, né? Porque eles se alimentam daquela pele do prepúcio, do pênis do menino, né? Então, tem casos que os avós têm que comer aquela pele, acabam comendo pele, pegam uma banana, bota junto com a banana e come com a banana. É um ritual que eles fazem. Então, rituais antropofágicos sempre foram normais, né? Dentro da perspectiva ameríndia e também dos grupos negroides também da África, tá bom? Né? Aqui era mais para uma questão de força, né? Acreditava-se que comer a carne do inimigo, comer a carne até mesmo do ente querido, estaria obtendo a força, né? A inteligência, né? daquela pessoa que seria devorada. Ok? Alguma dúvida, alguma curiosidade sobre isso que eu acabei de falar? Não. Ok. Número 15. Número 15 temos aí o seguinte, gente. Número 15, a Casa Grande era onde morava quem? Quem morava na Casa Grande? Letra A, o capitão do mato, o capataz, o senhor de engenho, o banqueiro. Quem morava na Casa Grande? C. Então, C, correto, o senhor de engenho. Então, é uma questão muito fácil, uma questão bem tranquila, né? Nada difícil, né? Tem até alguns repetecos que eu coloquei aqui para ver se a galera estava atenta, né? Ok? Beleza? Podemos? Vamos aí para a questão número 16, questão ESA, né? Período entre 1580 e 1640, em que o rei de Espanha, Felipe II, passou também a ser o rei de Portugal, dando origem ao período denominado de o quê? D. D de dado, exatamente. União Constitucionária, não, isso aqui não existe. Tratado de Tordesilhas foi em 1534. Tratado de Madrid também foi para quê? Para reconhecer as terras, né, que o Brasil tinha conquistado. Então, também foi bem complexo isso. Não tem nada a ver com essa questão do Filipe II, né? Então, sim, União Ibérica. Ok? Isso aqui é mais difícil. 17. Erraram essa daqui a 16? Não? Beleza. 17. Isso aqui é adaptado, né? A independência do Brasil ocorreu em qual dia, mês e ano? Letra B, professor. Letra A. Quem falou letra B? Foi o Gabriel? Foi eu. Letra B. E quem falou letra A? Maiara. Então, Maiara. Então, Gabriel, B não pode ser B. Por quê? 7 de novembro de 1888, na verdade, foi o ano que ocorreu a Lei Áurea, né? Então, já não era você está atento aos personagens do acontecimento. A independência do Brasil foi, na verdade, direcionada em que governo monárquico? Dom Pedro I. Então, 1878 já era Dom Pedro II. Né? Ok? Tá bom? Então, o que nós temos aqui? A letra A. 7 de dezembro de 1874,
de abril de 1924, não. Maio de 89, também não. Então, a correta é assim, é a letra A, 7 de setembro de 1822, tá? Dia da proclamação da independência, que não foi também independência assim, né, na verdade, né? Tivemos que pagar indenizações fortíssimas à Inglaterra, tá? E, na verdade, foi aí que iniciou o nosso problema, né, com a dívida externa, né? Nossa dívida externa começa desde já a se estabelecer, começaram a se estabelecer aí, né? Ok? Podemos? 18. A vinda da família real para o Brasil deu-se na passagem de 1807 para 1808 e foi resultado da guerra travada entre França e Reino Unido. Desculpa, gente. Durante o período napoleônico. A transferência da corte ocorreu pela recusa de Portugal em obedecer às ordens da França e aderir ao quê? D de delta. Bloqueio continental. Corretíssimo, gente. Corretíssimo, bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental, né? O bloqueio continental foi, na verdade, né, uma estratégia de Napoleão, tá, a fim de neutralizar as relações comerciais que a Inglaterra tinha dentro do continente europeu, né? Então, o bloqueio continental foi a proibição dos países de comercializar com a Inglaterra, né? Ou seja, neutralizando as forças mercantis da Inglaterra. Só que a Inglaterra tinha uma força naval gigantesca, então ela poderia comercializar, principalmente em áreas litorâneas. Então, nem todos os franceses controlavam todas as áreas litorâneas, sobretudo Portugal, né? Ok? 19. Então, no 19 nós temos aí uma adaptação também, né? É como ficou conhecida a revolta de caráter separatista que estava sendo organizada na capitania das Minas Gerais, no final do século XVIII. Essa revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Tiradentes foi um dos envolvidos nessa revolta. O texto refere-se a o quê? C. Quem colocou diferente? Letra A. Eu marquei letra A. Letra A é a correta, gente, tá? A Inconfidência Mineira, tá? Então, a Inconfidência Mineira foi uma perspectiva separatista em que tinha envolvimento aí o próprio Tiradentes, né? Era o quê? Mas a letra C também, de Pernambuco, não tinha separatista? Sim, mas olha só. A dizendo aqui embaixo, aqui, ó. Tiradentes foram envolvidas nessa revolta. Entendeu? Sim, Estamos falando de uma sociedade elite socioeconômica de Minas Gerais. Aqui, Conjuração Baiana foi na Bahia. A Revolução Pernambucana de 1817 foi em Pernambuco, não foi em Minas. Então, vocês têm que estar atento ao que o texto está sendo pedido, tá? Pô, você já mata a charada. É como ficou conhecida a revolta de caráter separatista. Beleza, até aí tudo bem. Você não quer uma dessas. Mas aí, olha só, separatista que estava sendo organizada na capitania das Minas Gerais. Das Minas Gerais. No final do século XVIII. Pô, se é Minas Gerais, estou falando de confidência, já não precisa nem ver o restante. Mas se por acaso tivesse com mais dúvida, vamos lá. Essa revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais. Já te deu duas situações. Vamos lá. E acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Aí tudo bem. No finalzinho já mata a charada. Olha que eu grifei aqui tudo, ó. Grifei aqui, ó. Tiradentes, ó. Tiradentes foi Conjuração Baiana? Não, né? Não foi. Então, foi a Inconfidência Mineira, né? Sobretudo sobre a situação dos altos impostos, né? Como a derrama, né? Que eles pagavam mais impostos do que o devido, fora também a devassa, né? Que as pessoas que não pagavam tinham o seu patrimônio, né, subtraído pela coroa. Ok? 20. Nisso nós temos uma situação até complicadíssima, né? Em março de 31, o decreto de número 19.770 criava no Brasil
o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Considerando-se o contexto histórico, pode-se afirmar que esse ato de poder executivo tinha como um dos seus objetivos o quê? Letra A. Promover a expansão do setor primário. O que é setor primário, gente? Hein, pessoal? O que é setor primário? Vocês estudaram isso com o Ricardo, provavelmente. Setor primário é o quê? Isso aqui está falando Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Setor primário não está aqui, pô. Seria o terciário, né? Não. Aqui está dizendo o seguinte. Não, eu estou perguntando para você o que é setor primário. Setor primário são as atividades que compreende aí a pecuária, a agricultura e o extrativismo mineral, vegetal e animal. Tá? Ou seja, as matérias-primas tiradas da natureza. Ok? Então, isso aqui, promover a expansão do setor primário? Claro que não, pô. Não era isso. B. Desregulamentar o sistema de contratação e de impostos. Desregulamentar o sistema de contratação e de impostos. Letra C. Concentrar a renda nacional nas camadas médias urbanas. Concentrar a renda nacional nas camadas médias urbanas. Letra D. Acabar com a organização autônoma do movimento operário. Ou letra E. Intervir nas relações de trabalho no campo. A correta aqui, gente, é a letra o quê? Letra D de dado. Por quê? Quando o decreto 19.670 criava no Brasil o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Era para quê? Primeiro, para acabar com a organização autônoma dos movimentos operários, principalmente dos grupos de greve, sindicatos. Ou seja, vamos criar o Ministério do Trabalho e vamos controlar as ações desses sindicatos, vamos controlar os movimentos operários. Na verdade, foi para controlar, né, os grupos, embora que em diversas grupos nós tínhamos os chamados pelegos, que era o quê? Que eram os chamados caguetas, né, ou caguetes de Vargas, né, ou caguetes do Estado, vamos dizer assim. Vargas vai dar um aumento aqui para mais. Olha só, os sindicatos tinham discutido sobre o aumento. Estava numa reunião sindicalista, aí o cara assim, tá bom. Foram falar com grupos ligados a Vargas, aí Vargas chegava lá, vamos ir na Hora do Brasil, vamos lá ou seja, numa palestra, num comunicado geral à nação, eu sinto que vocês querem um aumento. Então, Vargas, na verdade, sabia já da situação, né? Então, cara, como é que Vargas sabia que a gente queria um aumento? Ou seja, era uma maneira também de controlar não só pelo próprio Ministério do Trabalho, mas também pelos dispositivos de propagação ideológica do governo. Entendeu? Tá? Então, lá na frente nós vamos ter o Departamento de Imprensa e Propaganda, o chamado DIP, né? Que também era para, vamos dizer assim, fortalecer ainda mais a imagem de Vargas perante as camadas populares, né? É uma forma de controle também, né? 21. Aqui nós temos, em 42, estendendo-se até o final do Estado Novo, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, de Getúlio Vargas, que falou aos ouvintes da Rádio Nacional semanalmente, por 10 minutos, no programa Hora do Brasil, né? Hoje, não sei se ainda nós temos ainda a Voz do Brasil, né? Das 7 horas da noite, 19 horas da noite, a Voz do Brasil. A Hora do Brasil foi uma perspectiva varguista, né? E aí nós temos o objetivo declarado, né? O objetivo declarado do governo era de esclarecer os trabalhadores acerca das inovações na legislação de proteção ao trabalho, né? Aí nós temos aí o seguinte, a criação da Hora do Brasil foi realizado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, que não tinha dentre seus objetivos o quê? O que não tinha dentro dos seus objetivos? Letra B.
vincular a imagem do presidente dos artistas nacionalmente famosos, né? Não tinha, isso aqui não tinha nada a ver com a perspectiva varguista, né? A situação de Vargas era realmente se auto-favorecer, fortalecer sua imagem de um líder de Estado, de um chefe de Estado preocupado com as camadas populares, com as camadas trabalhadoras. Na verdade, era, de uma maneira geral, dispositivos de comunicação para que aumentasse mais ainda a sua popularidade, né? E também para ele, de certa forma, propagar aí as ideias que o governo queria colocar, né? Então, era doses homeopáticas para os trabalhadores, né? E também controle também desses grupos. Em 34, Getúlio Vargas criou o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, junto ao Ministério da Justiça, esvaziando o Ministério da Educação, não só da propaganda, porém também do rádio e do cinema. A decisão tinha como objetivo colocar os meios de comunicação de massa, serviço direto do Poder Executivo, iniciativa que tinha inspiração direta de recém-criado Ministério da Propaganda alemão. Este foi o embrião do DIP. Em 89, as atribuições do extinto Departamento de Propaganda e Difusão Cultural passaram para o Departamento de Imprensa e Propaganda, criado nesse ano, tá? Então, 34 era uma coisa, 39 já tinha uma outra perspectiva, tá? Então, aqui, Maria Helena Capelato, Propaganda Política e Controle dos Meios de Comunicação, tá? E Dulce Pandolfi. Então, nós temos aí, deixa eu botar aqui, vocês colocaram, com base nessas informações, é correto afirmar que, durante o Estado Novo, o que foi o Estado Novo? Ditadura varguista. O Estado Novo, na verdade, foi um período em que tivemos aí uma Constituição, 37, né? Constituição baseada na estrutura da polaca, né? Da polaca, que era uma perspectiva fascista, né? E aí, com base nessas informações, é correto afirmar que, durante o Estado Novo, o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, foi responsável pelo quê? Pela letra A, né, gente? Ampliação do raio de atuação do Estado e das suas formas de intervenção no âmbito da cultura. Então, a cultura tinha que estar atrelada ao Estado, né? Sobretudo como uma forma de propaganda, né, do próprio líder máximo, né, Getúlio Vargas, né? Então, Getúlio, na verdade, ele era, de certa forma, um cara completamente ditatorial, né, sobretudo no Estado Novo, e também era um cara simpatizante dos grupos fascistas, sobretudo, na verdade, simpatizante dos nazistas, né? Não é à toa que no período do Estado Novo, né, nós tivemos aí a chamada política pendular, em que Vargas tinha relações comerciais tanto com a Alemanha quanto com os Estados Unidos, né? Então era uma realidade muito forte dentro da perspectiva varguista, né? Ter atrelado aí a sua política internacional com esses países, né? Com os Estados Unidos, né? Depois, claro que com o torpedeamento dos navios brasileiros, né? E a entrada de vez, né, a aproximação do Brasil com os Estados Unidos e a entrada de vez do Brasil na Segunda Guerra Mundial, enviando para Montese e Monte Castelo, ou seja, as áreas italianas, as tropas, né, as tropas brasileiras, né, a chamada Força Expedicionária Brasileira, ok? Alguma coisa? Alguma curiosidade, alguma dúvida? Tá. Vamos lá, então. Na 23, está dizendo o seguinte: leia o trecho do Decreto-Lei número 1949, de 30 de dezembro de 39, tá? Capítulo 1. Maiara, lê para nós aí, por favor. Ok. Quer que eu amplie mais? Não precisa, eu estou olhando aqui no computador. Da imprensa, artigo 2. Aos jornais e quaisquer publicações cumpre contribuir
por meio de artigos, comentários, editoriais e toda a espécie de noticiário, para a obra de esclarecimento da opinião popular em torno dos planos de reconstrução material e de reerguimento nacional. Artigo 3. A divisão de imprensa será assistida no exercício de suas atribuições, como nos casos de aplicação de penalidades às imprensas jornalísticas, por um Conselho Nacional de Imprensa, composto de 6 membros, sendo 3 nomeados livremente pelo Presidente da República, dentre jornais profissionais de notória reputação, e os demais eleitos, respectivamente, como delegados em Assembleias Gerais convocadas para esse fim, pela Associação Brasileira de Imprensa, pelo Sindicato dos Presbitérios de Jornais e Revistas do Rio de Janeiro e pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro, até que estejam constituídas as federações correspondentes. O Decreto-Lei de criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, promulgado por Getúlio Vargas em seus artigos 2 e 3, indica 2 das principais atribuições do DIP, que eram o quê, gente? Vamos lá. A gente tem várias situações aqui, né? Então, sobre essa questão da imprensa, né, de uma imprensa estatal em que havia um controle muito grande das grandes massas populares, né, dos grandes grupos populares, sobretudo da própria sociedade, né, sobre várias categorias sociais, Vargas tinha um pleno controle do que seria ou não passado para os grupos sociais, né? É óbvio que havia não só o controle também dos grupos sociais, mas também de diversas instituições de imprensa, sobre a situação também dos grupos sindicais. Então, havia um controle muito grande por parte do governo sobre diversas categorias também de trabalho, né? Então, o Decreto-Lei de criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, né, ele tinha esse caráter, né, de fortalecer a imagem de Vargas e também direcionar o que o governo queria ou não para a própria população, né? Então, enaltecer o regime e censurar os meios de comunicação. B, enaltecer o regime e garantir a liberdade de imprensa. C, permitir a crítica ao regime e a livre participação dos jornalistas no departamento. Letra D, garantir a comunicação popular e a representação de jornalistas. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa. Não. Então, qual é a correta aqui, gente? Eu coloquei letra A. Exatamente. Maiara, né, que falou, né? Sim. Maiara, você está corretíssimo. Então, enaltecer o regime e censurar os meios de comunicação, tá, gente? Aqui não poderia, a letra B não poderia ser enaltecer o regime e garantir liberdade de imprensa? Claro que não. Não havia liberdade de imprensa. O Estado controlaria todas as relações, todas as realidades, né? Então, seus artigos 2º e 3º indicam 2 das principais atribuições do DIP: enaltecer o regime sobre a figura de Getúlio Vargas e censurar quaisquer meios de comunicações que, porventura, né, desmantelasse qualquer tipo de fala do próprio Getúlio Vargas. Ok? Ou de uma perspectiva oposicionista, etc. Ok? 24. Aí nós temos aí o seguinte: o rádio é o maior fator de expansão cultural e de educação cívica dos nossos tempos, pois com a facilidade de penetração e a rapidez da divulgação das ideias, vencendo o espaço e o tempo para atingir os mais longínquos rincões da terra brasileira, leva em suas ondas misteriosas e encantadoras a palpitação e a certeza do progresso, divulgando os acontecimentos marcantes da civilização que se verificam nos centros mais adiantados do mundo, mantendo unidos pelo contato direto e permanente de seus elementos vitais
os pontos mais afastados do território pátrio, né? Décio Pacheco Silveira, Revista Cultural Política, 1941. Sobre a utilização do rádio pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, é incorreto afirmar o quê, gente? O que é incorreto afirmar? Letra D. Exatamente, tá? Então, a letra D, por quê? Que o rádio naquela época não era popular? Claro que era popular, né, gente? Até na década de 80, o rádio era tão popular até na década de 80. Se na década de 40 já era popular, e na década de 80 o negócio era muito grande, principalmente com a questão do esporte, futebol, né? Ainda você vai no Maracanã, você vê alguns coroa com um radinho no ouvido. Pô, o cara tá vendo o jogo aqui, mas o cara tá ouvindo o radinho. O cara, quer dizer, mesmo com toda essa tecnologia, né, você tá ouvindo no fone, né, com a internet, show de bola, né? Naquela época não tinha internet, então o radinho era um vício, né? Me lembro da década de 80 que todo mundo via, tinha várias rádios bacanas, né? E até voltou mas agora tá se não me engano, tá na internet, uma rádio de rock, né? Rádio Cidade, né? É muito interessante, todo mundo gostava, a Tupi, Rádio Globo, né? Todo mundo ouvia a AM, né? E claro que a questão do rádio era muito forte, então aqui está incorreto, né? Que o rádio naquela época não era popular? Sim, era popular. O que dificultava a sua utilização como meio de comunicação de massa? Não, era uma comunicação de massa muito, muito complexa. Até as novelas, né? Muitas eram pela rádio, né? Era uma coisa doida, né? Ok? 25, o UERJ. Bossa Nova, mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto, basta ser tão simplesmente simpático, risonho e original. Juca Chaves. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Oi, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Marino Pinto e Haroldo Lobo. Os estilos de governar de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek são abordados nas letras de música apresentadas. Um elemento comum das políticas econômicas desses dois governos está indicado na seguinte alternativa. O que tinha nesses dois governos que eram iguais? Letra A. Alfa. Não. Letra A, não. É a letra C. Industrialismo. Agora vou explicar por quê. Vargas, quem deu o pontapé inicial na industrialização do Brasil foi Getúlio Vargas. Sobretudo, a questão da própria substituição de importação, né? Você deve ter estudado isso com o Ricardo, em geografia, né? A substituição de importação foi aquele período em que o mundo todo estava envolvido com guerra, dentro da Primeira Guerra Mundial, né, que foi de 14 a 18, né? E depois a segunda fase da guerra, né? Que foi com também a Alemanha, né? Sobretudo Hitler, né? Que a indústria teve que ser fortalecida, né? Ou seja, aquilo que comprava-se lá fora, na Europa, o Brasil começou a produzir aqui dentro, né? Começou a produzir fortemente aqui dentro, né? Então, foi muito, muito complexo, né? Há várias acusações sobre Getúlio Vargas nessa época, né? Sobretudo grupos nazistas entrando aqui no Brasil, né? Diz que até que, na época, a Volkswagen, né, que era uma empresa alemã, tinha envolvimento com essa situação toda, né? Já Kubitschek, era duas perspectivas industriais. Uma, tinha o capital externo, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek. Ele abriu o Brasil para empresas internacionais, né? Já Getúlio Vargas, não. Desde da era Vargas até a segunda vida de Vargas tinha o pontapé inicial do industrialismo, mas na segunda vida dele era muito mais ultranacionalista, né? Então ele valorizava muito mais as empresas nacionais do que as empresas internacionais, mas havia aí uma certa comunicabilidade com os grupos também estrangeiros, também, tá? Mas o forte dos dois governos foi a industrialização, né?
ok? Claro que a perspectiva de JK foi muito mais liberal, né? Foi muito mais uma perspectiva de liberalismo, né? Ou seja, o mercado controlaria, né? Ia controlar, por exemplo, todas as realidades, o liberalismo, na verdade, controlaria toda a parte do mercado, né? E o Estado não deveria intervir nessas relações, ok? Ok, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Vamos lá, 26. Aqui na 26, temos, só falando aqui da Getúlio Vargas, lembrando que vai falar com vocês de Getúlio Vargas foi o cara que deu início aqui ao rodoviarismo, né, gente? Tá? Só falando aqui um pouquinho daqui, porque a gente não pode esquecer, tá? Não que Vargas também tenha tido várias outras situações, mas Vargas ficou muito mais com as indústrias, né? Com a Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, a Vale do Rio Doce, a Petrobras, enfim, várias outras empresas, né? Já o Cirino, na verdade, possibilitou empresas estrangeiras, principalmente a Ford, né, a General Motors, né, empresas maiores, né, investir o seu capital aqui, né? Então, muito do que desenvolveu o governo Juscelino Kubitschek foi muito por causa também dos empréstimos provenientes desses grupos, principalmente norte-americanos, né? Quando fechou a entrada de capital, nós tivemos problemas seríssimos, tá? Com desigualdades regionais discrepantes, ok? Tá? 26. Ordem e progresso escrito na bandeira nacional está inerente à perspectiva ideológica, o quê? Letra A, iluminista. Letra B, positivista. Letra C, anglicanista. Letra D, monarquista. Letra B. Letra B, positivista. Todos estão corretos? Todos colocaram isso? Eu fiquei em dúvida entre a D também, professor. A D? É B e D. D de dado. Quem ficou com dúvida? Maiara. Maiara ficou com dúvida. Gabriel colocou o que, Gabriel, nessa? Letra B. Letra B. Alexia colocou o quê? B também. B. Tá, vamos lá. Então, a B, quem colocou a letra B está correto. Positivista. Porque, na verdade, ordem e progresso, né, tiraram, né, da ideologia positivista de Auguste Comte, né? Ou seja, o positivismo tinha a ordem, o progresso como características importantes para o desenvolvimento de uma sociedade cientificista, uma sociedade em que a ciência seria o carro-chefe do desenvolvimento, né, e também de trazer, vamos dizer assim, uma sociedade mais desenvolvimentista, uma sociedade mais, vamos dizer, preparada para o futuro, né? Letra iluminista, não, porque o iluminismo ele veio bem antes da Revolução Francesa, né? O iluminismo ele tinha como característica a igualdade, a fraternidade e a liberdade, né? Igualité, fraternité, liberté, né? Então, nós tínhamos vários filósofos, né, que contestavam, por exemplo, o poder, o quê? O poder monárquico. Não quer dizer que também o positivismo tinha essa perspectiva, mas o positivismo estava atrelado também à igreja, uma igreja positivista, né, uma igreja que estaria aliada, teria uma aliança muito forte com a ciência, né? Se vocês forem lá no Rio de Janeiro, principalmente ali depois da Lapa, ali na Glória, ali tem uma igreja positivista, tá? A gente depois pode marcar lá uma visitinha lá, entendeu? Para vocês conhecerem, é muito bacana. Tá? É uma igreja aos moldes positivistas, né? O anglicanismo, na verdade, ele veio da religião anglicana do Reino Unido, né? Em que quem iniciou o anglicanismo foi o rei Henrique VIII, né? Em discordância aí com a Igreja Católica, ele acabou fundando sua própria religião e tomando as igrejas no Reino Unido, né,
que eram católicas, para o seu poderio estatal, né? Monárquico, né? Vamos dizer assim. Já monarquista vem de monarquia, enfim. Então, não é uma ideologia ideológica monarquista. Então, a letra B, positivista, é a correta, ok? Alguma coisa que queiram falar sobre isso? Não? O principal propagador do positivismo no Brasil foi Benjamin Constant, tá? Só articulador desse movimento, né? 27. A Lei Áurea foi assinada no ano de... Letra B. Letra D de dado? B. B de bola? Tá. Todos colocaram letra B? Sim. Ok, então, letra B é a correta, né? Então, a Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888. 89 foi o quê? A Proclamação da República. 1800, né? 1800, né? 8 anos depois, nós tivemos a vinda da família real para o Brasil, né? Em 1991, foi a primeira Constituição Republicana, né? Ok? Beleza? 28. Alguém quer falar alguma coisa? Cara? Não. Não? Você está com o microfone aberto? Eu pensei que você queria falar alguma coisa. 28. A primeira Constituição do Brasil foi outorgada no ano de... Letra A, 91. Letra B, 1934. Letra C, 1967. Letra D, 1824. D. D de dado, né? Então, quando a gente fala de outorgar, né? Significa o quê? Que foi uma realidade propagada ou imposta, né? Por um governante. No caso, em questão, o Dom Pedro I foi o cara que, né? Colocou esse documento de uma maneira abrupta, né? Então, 1824, na verdade, traz aí uma nova realidade. Ou seja, nós tínhamos os três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, mais o poder outorgado de Dom Pedro I, que coloca aí o quê? Coloca aí o poder moderador, né? E esse poder moderador vai trazer novas realidades, novas perspectivas, tá? Então, é óbvio que tínhamos aí realidades, principalmente com o desmantelamento no ano anterior da Assembleia, da estrutura, né, da Assembleia de 1823, né? Então, ele vai discordar disso e vai, já em 1824, né, consolidar aí essa Constituição, né? A primeira Constituição do Brasil, tá? Ok? Não confundir com a Constituição de 1891. A Constituição de 1891 foi a primeira Constituição republicana, tá? A primeira Constituição do Brasil e monárquica foi a de 1824. Ela portanto, o que então? A primeira Constituição do Brasil e também uma Constituição, né, no período monárquico, né? Ok? 29. A Era Vargas durou o quê? Letra A, 20 anos. Letra B, 30 anos. Letra C, 10 anos. Letra D, 15 anos. Letra D? Letra D de dado, exatamente, gente. 15 anos. Por quê, gente? Presta atenção. Ela ficou na verdade, a Vargas ficou no poder de 30 a 45. Então, portanto, foram aí 15 anos de Vargas no poder, tá? Então, primeira parte dessa era Vargas vai de 30 a 34, com o governo provisório, tá? Então, anota aqui, isso é importante. 30 a 34, governo provisório. 34 a 37, governo constitucional,
né? Porque temos a Constituição de 34, depois nós temos a Constituição de 37, esse mesmo intervalo, né? E de 37 a 45, nós tivemos aí o quê? O Estado Novo, em que Getúlio Vargas praticou aí a ditadura, né? Colocou em prática uma ditadura muito forte, né? Que desmantelava aí diversas organizações, né? E foi um momento também que houve a consolidação da lei trabalhista, mas também o envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? 30. Vargas morreu em qual ano? Letra A, morreu em 54. Letra B, morreu em 46. Letra C, morreu, eu botei aqui, ó, Morreru, é brincadeira, erro de digitação, mas tudo bem. Morreru em 1984, vocês entenderam que morreu, tá, gente? Letra D, morreu em 64, né? Então, aqui foi o quê? Ele morreu em 54, né, gente? Ele morreu em agosto de 1954, na verdade, ele se suicidou, né? Então, escreveu uma carta-testamento, tá? Nessa carta-testamento, neutralizou todas as forças políticas oposicionistas que queriam, na verdade, desmantelar o seu poder, né? Na verdade, as forças oposicionistas queriam tirar do poder devido àquele acontecimento anterior, né? Da morte do brigadeiro, né? Do major, na verdade, brigadeiro, do major Rubens Vaz, que acaba sendo assassinado por um tiro, que nesse tiro era direcionado a Carlos Lacerda, na famosa Rua Tuneleiros, em Copacabana, né? E aí, com a morte de Vargas, né, nós tivemos aí toda a população ensandecida, né? Muitos quebraram os jornais oposicionistas, como o Jornal o Globo, Folha de São Paulo, né? Jornal do Brasil, entre outros jornais, né? E também os próprios opositores fugiram, né? O regime militar, que poderia ser instaurado em 54, acabou sendo instaurado 10 anos depois, né? Ou seja, o poder que seria tomado agora só tomariam esse poder 10 anos depois, né? Como foi feito em 64, ok? Tá? Então, quando eu falo de 64, é bom frisar para vocês que 64 foi o quê? Aí tem a discussão, né? Golpe militar ou revolução, né? Para os grupos militares foi uma revolução. Para a historiografia tradicional foi o quê? Foi, na verdade, um golpe, né? Pela ciência e pela perspectiva jurídica, nós tivemos ali uma série de situações, ok? Tá bom, gente? Ok? Alguma dúvida específica sobre o exercício? Vocês já acharam exercícios fáceis, bem tranquilos, ou acharam... Eu fiz aqui um mesclado de questões militares com as questões de vestibular, né? Mas para fazer assim, né? Para vocês também entenderem, né? Como funciona também essa dinâmica de petições, né? Dos grupos das Forças Armadas, no caso aqui da ESA, né? Do Exército, né? Fizemos algumas adaptações, é claro, mas o que você achar dessas questões, né? E, sobretudo, também essas questões também que hoje foi bem tranquilo, né? Tá? Alguma dúvida sobre alguma questão específica, alguma realidade específica, alguma curiosidade específica? Lembrando a vocês, como já falei anteriormente, né, sobre diversos, temos os nossos canais, né, de informações, mas também tem outros canais aí que vocês também podem estar buscando, pesquisando, né, como já falei anteriormente, tá legal? O próprio site da FGV tem aulas bacanas também, aulas e até cursos de história do Brasil, né, na internet, cursos bem bacanas, bem interessantes, tá? Então, se vocês quiserem ampliar um pouco mais do conhecimento, das informações, tá? O livro que eu sugeri para vocês lerem também, os livros de Laurentino Gomes, são 3 livros de história, 1808, ou seja, retrata aí a família real vinda para o Brasil, né, quando eles fazem esse transplante para o Brasil. Temos a 1822, que retrata ali o processo de independência, né, no Brasil, né, e também 1889,
que retrata também a questão aí da proclamação da República e das realidades republicanas aqui no Brasil, ok? Se vocês não tiverem mais dúvidas, tá? Não tenho mais nada a dizer. Deixa eu voltar aqui para a situação aqui. Lembrando a vocês que as aulas são sempre nas quartas-feiras, né? Então, não deixem de participar dessas aulas. Se tiver alguma dúvida, né, ou da aula anterior, ou dessa aula, vocês tragam para a gente poder discutir mais coisas, né? Isso vai sempre fazer essas discussões, tá bom? Legal? Tamires, a aula já, se vocês quiserem falar alguma coisa, alguém quer falar alguma coisa? Maiara, Gabriel, Cleison? Eu não. Não? Gabriel também não, né? Então, Tamires? Então, tá bom, gente. Então, vocês podem... Não sei se a Tamires quer falar alguma coisa com vocês, não sei. Se a Tamires quer falar alguma coisa. Não. Então, Tamires? Então, um grande abraço. Beleza?